tem que ter, assim, sabe, um lado zen. Um lado zen, que aliás tem tudo a ver com o nosso entrevistado, porque ele fala sobre a medicina do estilo de vida e certamente manter a calma nos momentos de dificuldade, cotidianamente, certamente, imagino eu, e ele vai confirmar, certamente, né? É algo que nos garante saúde. Eu acho que ele apareceu já aqui, hein, Julinha? Né? Será que ele está me ouvindo? Ah, muito bom. Então vamos lá. Temos o nosso entrevistado. Estamos com o médico cardiologista Fábio César dos Santos, pioneiro no Brasil em medicina do estilo de vida, que nós vamos entender exatamente o que é. Ele está lançando o livro Manual do Estilo de Vida, 30 doses saudáveis, sem efeitos colaterais. Doutor Fábio, muito boa noite. Bem-vindo. Boa noite, Tânia. Muito obrigado pelo convite e vencemos os transtornos digitais aqui. Espero que seja uma boa entrevista. Também espero. Eu estava dizendo aqui que deve ter tudo a ver, porque aqui no rádio a gente sempre passa perrengue, né? E saber passar pelos perrengues assim com tranquilidade e tal já deve ser algo que dentro da sua alçada de estudo, né? De um estilo de vida que previne doença, imagino eu, né? Modular o estresse é uma das coisas mais importantes no mundo de hoje, ainda mais num país como o Brasil, né? O Brasil é campeão mundial de ansiedade, né? Então a gente tem que ser expert em driblar isso e não gerar adoecimento. Pois é. Bom, mas então, antes de mais nada, antes da gente falar do livro, o que é a medicina do estilo de vida, doutor Fábio? Na verdade, a medicina do estilo de vida não é uma especialidade, né? Ela é uma área de atuação, é uma visão, mas que foi durante muito tempo foi deixada de lado pela medicina, né? A medicina, ela tradicionalmente ela ensina muito um cuidado à doença e pouco observa a saúde. Esse é um grande problema do mundo atual, né? Então nós avançamos muito em tecnologia, nós avançamos muito em descobertas de novas drogas, de novas técnicas cirúrgicas. E, de repente, a gente se acha super sofisticado e percebe que esqueceu o básico, né? E o básico é você olhar para coisas simples como o que você come, como você lida com o seu corpo em atividade física, se você sabe lidar bem com o seu estresse, se você lida bem com o sono em quantidade e qualidade, como são seus relacionamentos, né? Se eles são fortes e saudáveis ou não. E também o entendimento do mundo que nós vivemos, né? Nós vivemos, infelizmente, num mundo tóxico. Eu costumo dizer que não existe homem saudável num mundo doente, num planeta doente. Então, a medicina do estilo de vida ela levanta essa bandeira, né? E é uma bandeira que deveria sempre ter existido, mas ela fortificou com alguns grupos ao redor do mundo cerca de umas 2 décadas atrás. Quer dizer, é uma medicina preventiva, né? Não trata a doença, tenta prevenir a doença por meio de cuidados cotidianos, de saúde mesmo, né? De hábitos saudáveis, é isso, doutor? É isso, Tânia. Na verdade, assim, para te contar um pouco, contextualizar essa história, aonde eu fui buscar isso, né? Eu, na minha formação, eu sempre tive o desejo de levar prevenção às pessoas. Então, a minha formação, desde a universidade, eu era um cara muito focado em prevenção, por isso que eu escolhi clínica e não o lado cirúrgico, né? O que mais mata, e ainda hoje é o que mais mata, e possivelmente sempre vai ser o que vai mais matar, é coração. As pessoas mais morrem de infarto ou doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, infarto e AVC. Então, eu fui fazer cardiologia, esperando que na cardiologia eu fosse encontrar muita prevenção. Mas isso não foi verdade, né? Mesmo dentro da cardiologia, a visão continua sendo muito de tratamento, de remédios, remédio para o colesterol, remédio para o diabetes, o stent para uma artéria que está fechando, é um peito aberto. Tudo bem, tudo isso tem o seu papel na história. Mas e a prevenção? Antes de eu adoecer, o que eu estou fazendo para isso? E aí eu comecei a fazer coisas, tanto aqui no Brasil quanto fora, né? Tive a oportunidade de fazer nutrologia como minha segunda especialidade, mas fora do Brasil foi onde eu fui buscar coisas como medicina integrativa, medicina funcional e a medicina do estilo de vida. Escolas diferentes, mas que têm uma semelhança em olhar o indivíduo como um todo, uma visão 360 graus, em olhar
aquela visão de mente, de corpo, de espírito, de entender que o homem é um ser biopsicossocial, né? Não é só uma questão de, puxa, tá doendo aqui ou não tá, toma esse remédio ou não toma. Se o mundo está sofrendo, a sociedade está sofrendo, você sofre também, tá? Então, esses conceitos, eles estão arraigados conosco, sabe, desde que o homem é homem, né? E grandes nomes da medicina já falavam isso muitos anos atrás, né? Desde o início da história, o pai da medicina, Hipócrates, já falava coisa do gênero, né? Então, assim, a gente vai encontrar a nossa saúde nas coisas básicas, por exemplo, na alimentação, como Hipócrates dizia, né? Sim, depois que a medicina foi se especializando muito, né? Aí vem a indústria farmacêutica também, potente, e aí as coisas começam o foco passa a ser a doença e não a saúde, né? Faz muito sentido isso. O que é uma pena, né, Tânia? Porque, assim, se a gente tivesse o potencial de tudo alinhado, nós teríamos um grande negócio. Vamos dar um exemplo para você, né? No mundo de hoje, quando a gente fala obesidade. Obesidade é um dos grandes problemas a serem resolvidos no mundo. Existe um complexo que é a obesidade associada a diabetes, que hoje a gente chama de diabesidade, né? Essa tal de diabesidade, ela é responsável. Pra você ter uma ideia, diabetes até 2050, acredita-se que o mundo vai ter perto de 600 milhões de diabéticos, né? E o diabetes é uma daquelas doenças que conecta com tudo que é de errado no seu corpo e pode te matar das mais diversas formas. A mais importante é realmente no coração, né? Mas a gente tem, por exemplo, Alzheimer muito associado à diabetes. E obesidade e diabetes andam lado a lado. Então, se eu tiver todo um esforço preventivo, além disso, um esforço de tratamento, eu posso realmente tentar prevenir essa doença de acontecer e, muitas vezes, quando ela já aconteceu, eu posso reverter. Hoje a gente vive uma onda mundial de uma droga via caneta, né? Que essa droga ela vem sendo usada, e muito bem usada, ela traz grandes resultados. Mas não é só ela. A gente tem pacientes que hoje não olham o que comem, não estão nem aí com atividade física, mas que eles estão indo na farmácia sem pedido médico, eles estão indo lá tentar comprar, eu quero a minha canetinha para injetar e para perder peso, né? E aí sai um monte de tragédia. É esse remédio aí, né, que o pessoal injeta. Pode falar qual que é? Não, pode. É o Ozempic? Na verdade, a gente não tem como não falar, porque o Ozempic, na verdade, ele mexeu com o PIB da Dinamarca, né? Uma droga que mexe com o PIB de um país, né? Que transforma esse grupo farmacêutico na maior potência da Europa, tá? Você vê a importância que tem a obesidade, então. Agora, será que o certo é só depender dessa droga ou só depender de uma cirurgia bariátrica? O que você acha sobre uma conduta médica que alguns colegas médicos faziam ou ainda fazem, que é: você vai procurar o cirurgião bariátrico, ele fala, olha, volta para casa, ganha mais 10 quilos, e aí você volta aqui que eu te opero. Que aí já pode, já está no quadro. Olha que coisa horrorosa. Nossa. Não é melhor, né, você fazer diferente? Você tentar orientar essa pessoa a escolhas adequadas alimentares, a escolha de uma atividade física e orientar isso, a uma modulação do seu estresse, a tentar viver uma vida mais saudável. E essa é a proposta da medicina do estilo de vida, e dessas outras também, da medicina funcional, medicina integrativa, que a gente pratica no dia a dia e que está dentro desse livro, né? Eu tentei colocar em 30 capítulos um pouquinho de cada uma dessas coisas que nós estamos falando por aqui. É isso. O livro é Manual do Estilo de Vida, 30 doses saudáveis, sem efeitos colaterais, do cardiologista que está aqui conosco, também nutrólogo, né? Fábio César dos Santos, que é pioneiro no Brasil em medicina do estilo de vida. E aí tem várias, cada capítulo é um independente do outro, são independentes, né? São dicas que a ideia é que a gente leia a cada dia é isso? A ideia dos 30 foi justamente essa, viu, Tânia? Então, assim, ser pílulas diárias, para quem gosta de ler, uma leitura, sabe, fácil, né? Então, quando fica um pouquinho mais pesado, eu até teve um momento só do livro todo que eu falo, olha, se tiver pesado aqui, pula para a página tal, que eu estava falando nos termos mais técnicos, né? Mas é para a população geral, é para todo mundo, tá? Mas eu gosto que tem muitos profissionais de saúde
que adquirem o livro, que são amigos, ou então são até meus próprios pacientes, né? Atendo muitos médicos que vêm me buscar para tentar melhorar o próprio estilo de vida deles, né? Que legal. Isso é muito interessante. Mas a ideia dos 30 capítulos foi essa: pegar 30 dias no mês aí, um para cada dia. Eu podia escrever muito mais, né? Porque tem muitas outras coisas importantes, mas eu tentei colocar os pontos mais importantes aí, né? Então, mostrar um pouquinho de como o mundo está doente, como o mundo está intoxicado, né? O que a gente come, o que a gente bebe, o ar que a gente respira, né? Mostrar um pouco da questão do estresse, da importância de atividade física, falar de bebida, né? Então, de álcool, de tabaco, de outros poluentes, de falar da importância do estresse, como você faz para modular, como se lidar com sono, relacionamentos. Então, tá bem recheado o livro nesse... E você vê o esforço nesse mundo que a gente vive para a gente manter uma saúde em dia é maior, né? Depende de um esforço muito maior nosso, porque realmente a gente tem lá uma alimentação, mesmo que seja natural, mas pode ter um agrotóxico, né? Um peixe pode estar contaminado com mercúrio, quer dizer, a gente já tem ali, né, da própria desequilíbrio do meio ambiente também fatores nocivos. O estresse no trabalho, quer dizer, tudo isso demanda da gente uma postura mesmo. É importante porque cada capítulo aqui do livro, o Dr. Fábio César chama atenção para, sabe, exige um esforço, né? Preservar a nossa saúde exige um esforço, uma boa vontade nossa. E é legal conhecer certos princípios. Aí eu queria que o senhor falasse do intestino, por exemplo, que a gente não tem noção da importância do intestino, das bactérias, né? Vou contar um pouquinho para você disso. Só antes, fazendo um ponto que você disse da importância da tua participação, tá? E essa é uma das coisas mais importantes que, por exemplo, no meu consultório eu sempre falo para os meus pacientes, tá? Eu hoje pratico uma visão chamada visão dos 4 P's, tá? E que são os 4 P's? Inclusive, a minha clínica chama-se Saúde 4P. Os 4 P's eu tenho como princípio prevenção, tá? Então, sempre pensar o que pode acontecer com você e tentar agir de uma forma preventiva. Predição, então, usar exames ou técnicas que eu tenha que possa antever o problema já muito tempo antes. Um grande exemplo hoje, a gente tem alguns exames que mostram a chance que você tem de adquirir Alzheimer, né? Ou então, técnicas com inteligência artificial, que já começam a aparecer, que podem mostrar níveis de cognição, que também estão predizendo um Alzheimer, um Parkinson, por exemplo. Então, esse é o segundo P, predição. Aí eu tenho a personalização. Nós somos seres diferentes, tá? Você pega irmãos gêmeos, irmãs gêmeas, que são completamente diferentes uns dos outros pelas escolhas que tiveram na vida, né? E o quarto P da história, tá? É a participação. Você como cliente, né? Você como ser nesse processo, você está sendo cuidado da saúde, mas não adianta você ser cuidado. Você tem que cuidar de si, tá? E é o que você falou, você tem que entender. Se apropriar, aí, né? Da sua saúde. Né? Então, se você não cuidar, né? Você cuida do teu carro, você cuida da tua casa, por que você não vai cuidar da sua própria saúde, né? Então, esse desleixo não pode acontecer e você tem que cada vez mais entender, né? Então, aí vem a obra com esse objetivo. Intestino, como você diz, né? É muito interessante, tá? Porque eu citei Hipócrates aqui, né? Hipócrates, na verdade, falava, né? Que toda doença ela é gerada no intestino. Olha que interessante isso, né? Uau! Todos os conhecimentos que nós temos hoje achava que as doenças começavam no intestino. E, na verdade, hoje, o ambiente intestinal, que por muitos anos, né, na verdade, muitas décadas aí, se a gente não pode chamar de séculos, né, foi deixado de lado por ser um órgão mais sujo, né? É onde está passando o cocô ali, então, putz, eu não quero mexer nisso, né? Deixa para lá, né? O negócio não vai cheirar bem, né? Mas o que a gente tem nessa história? Eu tenho dentro desse universo, tá, do teu intestino, nesses metros e metros, tem uma longa história, mas que eu vou tentar transformar em curta, tá? Uma das coisas mais importantes são os bichos que moram lá, tá? Então, a flora que habita, essa microbiota que está dentro ali, que ela supera em muito o número de células que nós temos no nosso corpo. Para vocês terem uma ideia,
perto de 100 trilhões de bactérias, aí micro-organismos estão habitando o nosso corpo, principalmente a flora intestinal. Quantos? Quase 100 trilhões. Trilhões? Trilhões. A gente não consegue nem contar os zeros aí, né? Não. E esse é só um dos pontos, né? Que assim, esses bichinhos, eles interagem de uma forma muito ativa com todos os nossos sistemas orgânicos. Então, hoje nós chamamos sim o intestino de segundo cérebro, porque existe uma vida muito importante ali, e uma vida que comunica muito através do seu sistema nervoso, diretamente com o seu cérebro. Existe uma conexão muito grande. Então, por exemplo, quando você tem quadros de ansiedade, irritabilidade, depressão, claramente os sinais que você tem aqui no cérebro estão sendo enviados para o teu sistema digestivo através de uma inervação, né? Tem um nervo especial chamado nervo vago que faz isso, mas o teu sistema digestório, recebendo essas informações, processando essas informações, decretam várias reações inflamatórias no nosso corpo, tá? Mas a história é muito longa, tá? Eu teria que ter horas aqui para contar para vocês. Essa barreira intestinal é como se fosse uma cerca, né? Imagina uma cerquinha de uma fazenda, que é uma cerca linda e maravilhosa, Tânia, tá? Esse cenário é o que você espera ter dentro do teu tubo digestivo, né? Eu também no meu, tá? Porque aí você come alguma coisa externa, mesmo que ela não seja agradável ao seu corpo, essa cerca te protege, tá? O problema é que grande parte de nós hoje tem essa cerca toda danificada. E esse é o berço, é o início de processos inflamatórios, alérgicos, autoimunes e de doenças que nos matam, né? Essa cerca é o quê? Então, vamos lá, vamos pegar esses metros do seu intestino, né? Então, quando a gente pegar e for olhar a parede do seu intestino, ela é composta por células, tá? E essas células, elas estão uma do ladinho das outras, né? Só que elas estão, na verdade, fazendo isso aqui, ó, tá? E elas estão todas grudadinhas. Então, imagina que é uma cerca bem formada. Tá. A gente podia pensar também aqui num coador que está com a tela dele bem forte, bem firme, tá? O que acontece? Eu vou ter substâncias que estão passando desse lado de cá, dentro do seu intestino, e que se aqui tiver fechadinho, elas não vão passar para o lado do sangue, por exemplo, tá? Agora, se essa cerca estiver toda bagunçada, tá? Essas substâncias que estão passando, que teoricamente não deveriam passar, elas começam a passar e começam a levar reações no seu organismo. É por isso que hoje fala-se tanto de substâncias como glúten, tá? Então, assim, o grande problema não é um item isolado. O grande problema é que a gente vive um mundo onde os alimentos processados, ultraprocessados, o excesso de farinhas, de açúcares, tá gerando um processo muito inflamatório e está lesando a nossa cerca e tantas outras coisas dentro do nosso organismo. Né? Então, a alimentação é fundamental para que a gente tenha uma flora intestinal que seja capaz de nos proteger. Fundamental, né? Quando também falavam de longa data, né? Uma fala secular essa, né? Que tudo começa aí pela boca, né? Não é só pela tua escolha alimentar, mas também pela forma como você lida, né? Mastigação, etc. Mas alimento é fundamental, né? Fundamental. Antes a gente falava, Tânia, que era só para prestar atenção no tipo do alimento, esse é bom, esse não é, ou então na quantidade dele, né? Mas hoje a gente fala que não é só isso, né? Hoje até o tempo, a hora que você escolhe, o intervalo entre refeições, isso é muito importante. Por isso surgiram conceitos como restrição calórica, jejum intermitente, né? Que você ouve tanto falar no teu dia a dia de jornalista. Sim. E é importante essas pausas. Na verdade, ai, doutor, eu tenho 3 minutinhos. Eu estou fazendo pergunta e estou com medo aqui de distrair, mas 3 minutinhos acho que dá para a gente desenvolver. É importante essas pausas? São importantes? O que é mais importante, eu acho que são as pessoas entenderem que tem que comer comida de verdade, em menor quantidade, com muitos vegetais. Esse é o primeiro. As pausas são importantes porque todo parque de diversões que abre, ele tem que fechar para limpar, para abrir no outro dia, tá? Então, a história do jejum intermitente, para ser bem simples, se eu tiver um tempo legal entre a última refeição do dia e a primeira do dia, não preciso fazer
14, 16, 18 horas. Se eu tiver 12 horas, imagina que a tua máquina, ela come durante 12 horas e 12 horas ela fecha para limpeza. Já está te ajudando. Ótimo. E aí, no período que você está dormindo, ou acordou, espera um pouquinho, ou espera um pouquinho para dormir, depois de comer. Seria interessante o intervalo de 12 horas entre a última refeição e a primeira, né? Boa. Você viu como é importante tudo isso, e a faxina que você está falando, né? E o sono vai ser fundamental para faxinar teu corpo inteiro. E o sono também, tudo isso. Bom, tudo em detalhes aqui no livro do Dr. Fábio César dos Santos, que é o Manual do Estilo de Vida, 30 doses saudáveis, sem efeitos colaterais. É isso, para você mudar o seu estilo de vida e com isso garantir saúde. Daria para ficar falando aqui um tempão, porque tem temas incríveis aqui que o senhor levanta. Muito interessante o seu livro. Muito obrigada pela entrevista, viu, doutor Fábio? Bom fim de semana. Eu que te agradeço e lembrem-se todos vocês, prevenção é a melhor forma de fazer tratamento. Um beijo no coração. Beijo, muito bom, hein? Médico cardiologista, nutrólogo também, Fábio César dos Santos. Ele que é pioneiro aqui no Brasil na medicina do estilo de vida, que é a medicina preventiva, né? E o que tem... Olha, vou dizer um negócio para vocês. O que tem de gente que faz e acontece, faz tudo errado, mas vai lá regularmente, vai no médico e tal, e acha que ir no médico regularmente, não que isso não seja importante, é importante, mas daí teria que ser duas coisas, né? Ir no médico regularmente por si só já seria a solução dos problemas? Não, né? Porque você vai lá no médico, o médico diagnostica uma doença, ele vai tratar. O ideal seria que você já no seu cotidiano tivesse práticas saudáveis, né? Quando você chegar no médico, o médico faz só dizer para você, parabéns, a saúde está maravilhosa. E é muito desafiador mesmo. É interessante o livro, porque o livro chama atenção não só para aquelas coisas óbvias, né? Que é alimentação boa, prática de exercícios físicos, isso todo mundo sabe, né? Mas também a questão da saúde mental, do equilíbrio mental, que talvez seja o mais desafiador hoje na sociedade que a gente vive. Administrar o nosso estresse, né? A gente está aí sujeito a muito estresse, então é isso. Tentar ver se a gente consegue no dia a dia ter essa consciência para manter a nossa saúde. Assim a gente só vai no médico para receber parabéns e estrelinha.